Olá, 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 bom dia! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aí para mais uma live aqui pela NIT Treinamentos. Na live de hoje a gente vai tratar aí sobre 14 dicas que você precisa saber para aplicar LGPD no DP e no RH. Então você que está chegando aí agora já vai deixando seu like para gente, porque só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e com isso entregar para o maior número de pessoas, né? Se você não é inscrito ainda no canal da NIT, sugiro que você se inscreva, porque toda semana tem conteúdo novo aqui comigo, os demais professores. Então, recomendo fortemente aí a sua inscrição no canal da NIT. Começar aí LGPD 14 dicas que você precisa saber para aplicar no DP e no RH. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Basso, sou advogado militante aí na área trabalhista. Tenho uns bons anos de experiência, né? Comecei lá com 17 anos, na minha época de estágio. Trabalhei com contabilidade também, meu pai era contador, tinha um escritório de contabilidade. E hoje eu advogo aí na área empresarial, na área trabalhista. Já advoguei para grandes empresas. Então aqui alguns exemplos no slide. Mas meu escritório hoje é focado em pequenas e médias empresas. Então, vamos lá, galera, dando introdução aqui ao nosso conteúdo, só tomar uma aguinha aqui antes. Então, vamos lá, já tomei minha água, vamos dar início aqui aos trabalhos. Então, introdução aí, o que seria LGPD e o que é LGPD, né? A LGPD ela vai se aplicar aí aos dados de todos os no âmbito trabalhista, tá? Que a gente vai estar vendo com enfoque trabalhista, um pouquinho de previdenciário também, mas a gente sempre vai nichar aí para o nosso setor, que é o DP e o RH. Então a LGPD, nesse sentido, ela vai se aplicar aí a todos os candidatos, então fase pré-contratual, isso a gente vai ver bastante durante a live, e colaboradores da empresa, fase contratual, independentemente do regime de contratação. Então, se aplica ao terceirizado? Também se aplica, tá? Isso significa que eles terão mais direitos sobre as informações que lhe dizem respeito, né? É uma lei aí que visa transparência e informação, como, por exemplo, transparência, segurança, acesso, retificação e até mesmo exclusão de certos dados. Então, a lei ela tem essa estipulação, né, disposições gerais, né, em relação aos dados. Em resumo, a lei define como dados pessoais quaisquer informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável, e dados sensíveis aqueles referentes à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação ao sindicato. Olha isso, isso aqui é um destaque aqui para a gente da área trabalhista, né? Filiação ao sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político referentes à saúde, então dados da saúde também. Então quem é da área trabalhista, a gente sabe muito bem que lá tem os exames periódicos, eventuais exames que o colaborador informa para a empresa, às vezes que está doente e vai ter que faltar, né? Ou a vida sexual e dados genéticos ou biométricos. Aqui também entra outra nuance da nossa área, né? Dados biométricos. Então, tudo isso a gente vai ver na live de hoje. E aí, objetivos da LGPD. Quais são, né? Quais são os objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados? A gente pode destacar 7 objetivos, né? Proteção à privacidade. Obviamente, a gente quer proteger os dados pessoais das pessoas, né? Liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião. Inviolabilidade da intimidade, honra e imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, livre iniciativa, livre concorrência e a defesa do consumidor, direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania. Então, são 7 aí objetivos que a lei traz para a gente, tá? E a quem ela se aplica, né? Então, aqui começa já uma parte mais prática propriamente dita, né? Então, a quem ela se aplica? Aos dados pessoais de indivíduos localizados no Brasil, quando o tratamento se dá aqui
em terras brasileiras, quando houver oferta de bens e serviços para indivíduos no Brasil. Então, sempre que for aqui, vai se aplicar aqui. E aqui não se aplica. Aí a gente tem algumas restrições, né? A própria lei traz algumas coisas também, né? Então, para dados, isso eu estou resumindo, caso você queira, depois da live, durante a semana, abre lá a Lei Geral de Proteção de Dados, conhece a lei, né? São poucos artigos, 70 artigos, parece muito, mas não é. Dá para você ler tranquilamente, vai conhecendo aí a letra da lei. Então, a quem ela não se aplica, né? Ela não vai se aplicar a dados provenientes e destinados a outros países que apenas transitem pelo território nacional. Tá, o que mais? Uso pessoal, uso não comercial, fins jornalísticos, acadêmicos e para a segurança pública. Então, para essas seis hipóteses, não vai se aplicar aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? E o que são dados pessoais, né? Para quem gosta de letra da lei, está lá no artigo 5º, inciso 1º. Então, vamos dar uma olhadinha no que são dados. E aí, o que são dados pessoais, galera? O que são dados pessoais, né? Então, tá lá no artigo 5º, inciso 1º, e a definição técnica seria o quê? São dados que permitem identificar uma pessoa ou torná-la identificável. Exemplo, número do CPF, eu vou conseguir saber quem é, né? Número do RG, consigo ir atrás e consigo identificar essa pessoa. O próprio nome, né? Então, tem essas nuances. Então, são exemplos de dados pessoais. Nome, endereço, números únicos identificáveis, geolocalização, hábitos de consumo, exames médicos, dados referentes à saúde, biometria, perfil cultural, tá? E o que são dados sensíveis? Então, ali a gente viu hipóteses de dados pessoais, está lá no artigo 5º, inciso 1º. Eu vou até abrir a letra da lei aqui para a gente, para ficar um pouco mais prático. Então, galera, tô aqui, ó, tô aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, artigo 5º, inciso 1º. Então, olha o que ela fala aí de forma bem breve, né? O que é um dado pessoal? Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificada, né? Ela apenas fala isso. Eu dei os exemplos para vocês aí. E lá no artigo 5º também, inciso 2º, ela vem com a hipótese de dados sensíveis, né? O que são dados sensíveis? Então, dado sensível, qualquer dado aí pessoal de origem racial, étnica, convicção religiosa, então, para o nosso cenário, isso é muito importante, a gente saber que é um dado sensível, ou organização de caráter religioso ou político, dado referente à saúde, então, mais um dado importante aqui para a nossa área, ou a vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, destaques aí para dados sensíveis ficam em relação à filiação ao sindicato e à saúde. E aí, por que a gente tem que dar um enfoque maior nisso? A gente vai ver no decorrer da live, tá? Então, voltando aqui para a lousa. Então, dados sensíveis a gente viu agora, estava lá no artigo 5º, inciso 2º. E agora, vendo aqui, ó, a figura dos dados anonimizados, né? Então, o que é isso, né? É um dado aí relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Assim, a anonimização é entendida como a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Então, é uma situação aí que eu tenho os dados, mas eu não consigo saber quem é, né? Então, basicamente é isso. E quem que é o titular, né? Quem é o titular do dado pessoal? É toda pessoa natural a que se referem os dados pessoais que são objeto do tratamento. Isso aqui é bem simples, então, quem é o titular é a pessoa natural, que é objeto ali do tratamento, né? Que tem os dados pessoais objeto do tratamento.
E o que é tratamento de dados pessoais? Definição técnica aqui, né? E aí a gente vai ter vários tipos de hipóteses para tratamento de dados pessoais. Vai ser aí toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta. Então, recebi um currículo, estou coletando dados. Produção. Aqui não vou conseguir dar um exemplo muito direto para a gente. Produção, recepção. Recebi os documentos do empregado para contratação. É tratamento de dados pessoais. Classificação, vou classificar ele no livro, na ficha de registro, mais um tratamento. Vou utilizar os dados dele no e-social, mais uma hipótese de tratamento. Acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento. O empregado foi desligado, vou arquivar o prontuário dele, mais uma hipótese de tratamento de dado pessoal, tá? Armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, todas essas hipóteses aqui são consideradas tratamento de dados pessoais e, querendo ou não, como a lei já está em vigor, isso aqui, mas a lei já tem, então a empresa já tem que estar adequada. Então, dando sequência. E agentes de tratamento, né? A gente está vendo um apanhado geral aqui na live de hoje, tá, galera? Então, do que é LGPD, o que são dados pessoais, o que são anônimos, o que são dados sensíveis. Agora, a gente acabou de entrar aqui no que seria um tratamento de dados pessoais, né? A gente viu várias hipóteses que, pela lei, é considerado tratamento de dados pessoais. Você, como empresa, você, como prestador de serviços do DP, DRH, ou até mesmo você empresário, você já tem que estar adequado em todos os setores. A gente está nichando aqui para a nossa área, tá? E agentes de tratamento. Então, segundo a lei, são controlador e operador de dados pessoais. Então, são duas figuras aí que são agentes de tratamento de dados, né? O controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes aos tratamentos de dados pessoais. Então, é a pessoa ali que está decidindo sobre todo o tratamento de dados pessoais. E o operador, ele vai decidir, né, como faz esse tratamento, por quê, qual a base legal. E o operador vai ser a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o operador, ele já vem numa figura mais subsidiária, né? Ele está em subsidiária, não, ele está abaixo aí numa hierarquia do controlador. Então, o controlador é o que vai ali tomar decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e o operador, ele vai executar essa tomada de decisão, né? Como vai ser feito o tratamento de dados. Então, duas figuras aí de agente de tratamento: controlador, quem decide; operador, aquele que vai executar o tratamento em nome do controlador. E em caso de ato contrário aos termos da LGPD, tanto o operador como o controlador podem responder aí diretamente de forma subjetiva e solidária com a empresa para quem atuam sobre o incidente de dados pessoais. Então, gente, como eu mencionei, hoje a lei já está em vigor, né? E beleza, digamos que algum dado pessoal do empregado vaze aí da empresa, ou às vezes até um dado sensível, ele tem algum tipo de doença que, querendo ou não, o ser humano é um bicho estranho e gera um certo tipo de discriminação com aquele colaborador. Não sei, ele tem uma doença ali que não é contagiosa, mas é uma doença que não é muito bem vista pela sociedade, né? Pela sociedade de, leia-se, por pessoas que não têm, assim, empatia nenhuma com o próximo, né? E, querendo ou não, gerou uma discriminação com esse empregado. Vazou esse dado sensível dele, do aspecto de saúde dele, começou uma certa discriminação, ninguém queria ficar do lado do cara, ele vai lá e entra com a reclamação trabalhista. Exemplo prático que já pode acontecer, hein? Ele entrou com a reclamação trabalhista, processou a empresa, processou o operador de dados e processou também o controlador. Então, olha a gravidade. E essas duas figuras, às vezes, vão responder direto na pessoa física, né? Porque, como a gente viu aqui, controlador, pessoa natural jurídica, operador também. Então,
Às vezes pode entrar a empresa e mais 2 pessoas físicas no polo passivo da ação. Claro que no primeiro momento a empresa vai arcar com tudo ali, né? Mas, querendo ou não, por que que a gente tem que ter esse cuidado, né, com os dados, ainda mais dados sensíveis, por esse tipo de hipótese? Olha o constrangimento que causa na pessoa, e não é uma situação que é uma virada de página, né? Às vezes ela vai sofrer, pode ter um outro tipo de problema psicológico, algo assim. Então, é muito delicada a situação. Então, essas 2 figuras, operador e controlador, podem sim responder diretamente de forma subjetiva e solidária com a empresa. Aí quem vai decidir é o juiz, né? Mas nada impede de 2 pessoas ali figurarem no polo passivo de uma reclamação trabalhista, tá? E outra figura que a gente tem aqui na LGPD, que é o DPO. Antes de eu dar início aqui, galera, vocês estão gostando do conteúdo? Lembrando que perguntas ao final, tá? O pessoal da NIT acabou de jogar o link aí, olha. Entre no grupo VIP e receba oferta exclusiva do curso Como Aplicar LGPD no DP e no RH. Então, é uma condição única que a gente vai abrir aí durante a semana. Só quem está lá no grupo vai ter acesso a essa oferta. Então, clica no link, já entra lá e espera aí que eles vão. O pessoal da NIT vai passar para vocês essa oferta única. Só vou responder essa pergunta aqui antes de ir no início. Ítalo Souza, bom dia. Pode ser controlador e operador no órgão público? Que formação é necessária? Formação nenhuma, tá, Ítalo? Mas você tem que ser um conhecedor da lei. Órgão público também, a lei é para todos. Tanto se o órgão público está tratando algum dado pessoal, a lei vai ser aplicada para esse órgão público. Então, na administração pública também se aplica a LGPD, né? Então, vamos dar sequência aqui, galera. A gente vai falar agora do DPO. Então, vamos lá. DPO, que é o Data Protection Officer. Traduzindo aqui para o nosso português, é o encarregado de dados, tá? É o encarregado sobre os dados pessoais. Beleza, mas o que é esse cara? Qual que é a responsabilidade dele? O que ele tem que fazer? Então, DPO, encarregado de dados, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica também, e as atividades serão dele aí. Eu gosto de falar que ele é um porta-voz da empresa, porque ele não pode ter ali um conflito de interesses ao ponto de querer maquiar alguma situação da empresa. Ele vai cumprir a lei, e se tiver errado, ele vai ter que se manifestar nesse sentido. Então, o que ele vai fazer, né? Ele é o cara aí que aceita reclamações, presta esclarecimentos aos titulares e às autoridades, orienta as respectivas empresas e executa as diretrizes do diretor. O DPO tem a sua identidade disponibilizada aos titulares e autoridades, seu contato deverá ser disponibilizado de forma simples e de fácil acesso. Então, nada mais é que ele vai ficar ali fazendo meio de campo, tanto falando com o titular dos dados pessoais, prestando esclarecimentos com base na lei, e da mesma forma, ele vai prestar esses devidos esclarecimentos, responder aos órgãos públicos e a NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ele vai ficar responsável por isso. E é de bom grado que ele não tenha aí um conflito de interesse ao ponto de querer sempre maquiar alguma situação. Então, o ideal é que você pegue alguém de fora para executar esse tipo de serviço, né? E também ele tem o cunho orientativo aí, como a gente viu, né? Ele tem que ir lá orientar a empresa, quais são as melhores práticas. Ele é um consultor ali, além disso, né? Tem um pouco dessa figura. E impactos e multa, né? A gente vê muito anúncio de outras escolas só falando de multa, colocando medo dos alunos, ou até mesmo do público em geral, só falando de multa para vender alguma coisa. Mas saibam que multas só a partir do ano que vem, tá? Então a lei já está em vigor, mas sanções administrativas, multas, só agosto de 2021. De qualquer forma, a gente está vendo aqui, olha, como é que funciona uma multa em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, 2% sobre o faturamento da empresa, com limite de até 50 milhões. Teve um caso recente que foi de uma construtora que compartilhou os dados pessoais com
vários prestadores de serviço, né? Eles vendiam o apartamento e compartilhavam os dados com empresas ali voltadas para uma reforma de apartamento, móveis planejados, colchão, qualquer tipo de coisa para uma casa, né? E um consumidor processou essa construtora, falando: olha, todo dia me ligavam de X mil empresas, quem compartilhou os dados foi eles, a construtora, né? No caso, eu não autorizei, eu quero uma multa por isso, uma indenização por isso. Então, para fins processuais, a empresa ela já pode ser penalizada. Agora, para fins administrativos, e um agente da NPD na minha empresa ver que eu estou errado e me multar, hoje não. Nem o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, poderia vir a aplicar aí uma multa com base na LGPD. O que pode vir a acontecer é uma indenização para fins judiciais, tá? Mas multas administrativas, ou seja, fora de processo, só agosto de 2021. E o que mais que a gente tem aqui de LGPD? Documentos essenciais. Então, documentos essenciais, a gente vai ver aí a figura de vários documentos que a empresa já teria que ter e está adequada, né? Porque a lei já está em vigor. Então, vamos dar uma olhadinha. Olha a documentação que é importante, né? Documentação do controlador, que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais. Então, eu tenho que apresentar aí e mapear isso, né? O ciclo dos dados. Então, recebi um currículo, esse currículo vai para uma triagem, da triagem entrevista. Então, tenho que mapear essa fase pré-contratual. Fase contratual, o empregado veio aqui na RH, entregou os documentos, eu vou compartilhar com a empresa de VR, VA, convênio médico, vou subir no e-social, então eu tenho que ter tudo isso mapeado, tá? Esse ciclo dos dados, como esses dados entram, por onde eles circulam e onde eles terminam, são arquivados, não são, eu armazeno. Então, tudo isso eu tenho que estar mapeado e a gente aprende no curso que a gente tem com a NIT, como aplicar a LGPD no DP/NRH, com exemplos práticos, tá? Então, o que mais que a gente tem que ter? Medidas de salvaguardas, como é que eu guardo esses dados, mecanismos de mitigação de risco, então, eventualmente, se algum dado vazar, e qual que é o risco que eu corro, mapeamento, treinamento, auditoria, alterações dos contratos aí, sejam de trabalho, sejam contratos de terceirização, criação de políticas de proteção de dados. De forma breve, são alguns caminhos que a empresa precisa adotar. E no curso tem muito modelo, tá? A gente entrega os principais modelos aí para você utilizar na sua empresa, desde uma política de proteção de dados para os seus empregados, política de proteção de dados para candidatos, então na fase pré-contratual, a gente ensina você a mapear os dados, enquadrar nas bases legais, arquivamento de documentos, tudo isso você vai conseguir aprender no curso. Então, só se inscrever aí no grupo do WhatsApp para ter acesso à oferta exclusiva. E o que mais que a gente tem aqui de LGPD? Princípios da LGPD. Então, de forma breve, a gente vai abordar os seguintes princípios, né? Privacidade desde a concepção, finalidade, necessidade, adequação, livre acesso, qualidade de dados, prevenção, transparência, não discriminação, segurança, responsabilidade e prestação de contas. Isso, galera, a gente vê lá no curso. Então, são vários princípios que a gente tem que saber e como aplicar eles aí no âmbito da LGPD, seja a LGPD em geral, seja a LGPD focada aí para DP e RH, tá? E a LGPD e o direito do trabalho. Agora fica muito mais interessante aqui o nosso assunto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta e eu já respondo agora. Ó. Zuleika, professor, no caso de sites, todo site que vamos pesquisar pede para aceitar a política e às vezes, se não aceitar, você não consegue verificar o produto. Confesso que não me sinto confortável que utilize. Então, mas aí, Zuleika, por exemplo, você está querendo comprar alguma coisa e eles querem lá pegar o seu cookie, né, do navegador para fazer um remarketing do site. Então, por isso que eles pedem esse consentimento, entendeu? Então, basicamente é para isso. Então, vamos lá, LGPD, o direito do trabalho.
que a gente tem de nuances aí em relação ao LGPD e o direito trabalhista, né? Então, como eu falei no início da live, a gente vai ver aí tanto na fase pré-contratual, então a LGPD ela já se aplica nisso. Então, recebi um currículo e o candidato fez uma ficha cadastral aqui na empresa. Tudo isso a LGPD entra, né? Então, tudo isso é respaldado pela LGPD. E em relação ao processo seletivo não é diferente, né? Então, o que a gente tem que adotar? Você na qualidade de DP e RH. Revisão de processos seletivos, mais especificamente em relação aos dados que são solicitados aos candidatos, especialmente aqueles considerados sensíveis, né? Que a gente viu lá, filiação sindicato, dados de saúde. É preciso verificar quais informações são necessárias para fins de cumprimento de obrigação legal ou execução do contrato e quais requerem o consentimento do candidato. O que exigirá a adoção dos formulários claros que comprovem a manifestação livre, informada e inequívoca por meio da qual ele concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Em resumo, eu tenho que informar o candidato e ele tem que consentir com isso, né, que ele está me fornecendo os dados lá para participar do processo seletivo, tá? Armazenamento de currículo, né? Armazenamento dos currículos em bancos de dados para futuros processos seletivos deve também aí ter uma reavaliação quanto à necessidade do consentimento do candidato para tanto e a segurança das informações contra o vazamento. Então, até em relação, recebi um currículo, como é que eu vou armazenar isso? Você tem que ter ali uma política de privacidade de dados. E o candidato tem que saber, ele pode querer ter acesso a isso. Então, se for uma empresa de médio porte, às vezes já vai ter até no site, né? Contratos de trabalho. Então, nos contratos de trabalho, eu tenho que adequar em todos os contratos de trabalho. Em relação ao quê? Cláusulas específicas nos contratos. No curso aí, a gente entrega também um modelo novo de contrato de trabalho ou somente as cláusulas para aditivar esse contrato de trabalho, tá? Então, se inscreve aí no grupo, galera. Vocês não vão se arrepender da oferta em si, como também do conteúdo do curso. Além de muito exemplo, tem os modelos para você já sair aplicando depois do curso aí na sua empresa, nos seus clientes, tá? Então, exemplos aí, né, de contrato de trabalho, empresas que transmitem dados dos seus empregados a terceiros, tais como operadoras de plano de saúde e empresas de gestão de folha de pagamento. Então, eu tenho que já adequar o contrato de trabalho nesse sentido que eu estou compartilhando os dados daquele colaborador com outras empresas, com outros sistemas, quiçá, né? Então, tem que ter essa previsão lá, porque a LGPD prevê isso e você tem que estar dentro da lei. Além da CLT, agora a gente tem a LGPD. O que mais que a gente tem de contratos de trabalho, né? Nessas hipóteses, é recomendável também revisão dos contratos com empresas prestadoras de serviços, a fim de incluir obrigações sobre a forma e tratamento e proteção dos dados transferidos, bem como as responsabilidades em caso de eventual vazamento. Então, é muito comum, né, a gente ter lá nos contratos de terceirização, às vezes, o compartilhamento de dados da empresa terceirizada, né, para a tomadora de serviços. Por que isso? Para a gente ver lá se o prestador de serviço está arcando, está pagando salário, se ele recolhe FGTS, se ele recolhe INSS. Por quê? Eventualmente, se ele não está pagando nada, eu, como tomador de serviço, eu vou tomar um processo nas costas por responsabilidade subsidiária, né? Então, a gente quer evitar isso, evitar um processo em relação ao meu prestador de serviço e eu figurar lá no polo passivo da ação. Então, às vezes tem mesmo esse já comum, né, de mercado, o compartilhamento de todos os dados. Aí, tá pagando tudo direito, então eu tenho acesso aos dados dos empregados terceirizados. Então, é importante, né, eu adequar esse contrato de prestação de serviço em relação a esse compartilhamento de dados. Como também, não só para fins trabalhistas, mas para fins de segurança da informação, né? Vou alocar um colaborador terceirizado no tomador de serviço. Então, eu tenho que saber ali os dados, quem é aquela pessoa, o que ele vai ter acesso. Então, é importante também ter essa adequação.
com os terceirizados, né? A gente tem que ter cautela também no envio de informações de empregados aos sindicatos, sendo necessário verificar se a obrigação prevista em lei ou norma coletiva para tanto, ou ainda a concordância dos empregados, desde que haja uma finalidade específica, tá? Transmissão de dados aos órgãos públicos. Então, essa transmissão aí, por exemplo, CAGED, Social, RAI, GFIP, não vai exigir o consentimento do empregado, também nem faz sentido, por quê, né? Porque é um cumprimento de obrigação legal. Você tem que cumprir isso com base na CLT, com base nas normas, leis previdenciárias. Então, é uma obrigação legal, você vai ter que fazer essa transmissão de dados para os órgãos públicos. Biometria, aqui outro aspecto interessante, lembrando que biometria, como a gente viu no decorrer da live, é um dado sensível, né? E muitas empresas coletam os dados biométricos de seus empregados, prestadores de serviços e até mesmo parceiros para controle de acesso às suas dependências. Então, às vezes, não é nem o controle de ponto, né? Mas é a segurança da empresa ou a segurança do condomínio de onde está estabelecida a empresa, vai coletar lá a biometria daquele colaborador, do prestador ou de um parceiro para ele ter acesso à empresa. Ou, no caso, assim, em regra aqui para a gente da área trabalhista, é uma biometria para fins de cartão de ponto, né? E, como a gente viu, tais dados são considerados sensíveis e, por essa razão, nas relações de trabalho, eles só podem ser coletados mediante consentimento do titular para uma finalidade específica ou quando forem indispensáveis para cumprimento de obrigação legal. Então, nesse caso, cumprimento de obrigação legal, cartão de ponto. Finalidade específica, poxa, preciso aqui são as regras, normas de segurança da empresa, tem que ter uma biometria para ter acesso. Beleza. Mas como eu forneci minha biometria, é um dado sensível, eu quero saber para onde foi isso, por quê, quanto tempo vai armazenar, entendeu? Então, por isso que tem que ter uma política de privacidade de dados, tanto interna como externa, né? O titular do dado ele tem que saber o que a empresa faz. Saúde, o que mais a gente tem aqui, né? Dados de saúde também é considerado um dado sensível, né, galera? E aí o dado de saúde, né? Informações da saúde dos trabalhadores também são dados sensíveis. E, embora já protegidas em grande parte pelo sigilo médico, merecem especial atenção a divulgação de atestados, exames médicos, compra de saúde. Como eu mencionei lá, é uma situação delicada, né? Às vezes vaza um dado sensível de uma doença que pode vir a gerar um certo tipo de discriminação, né? A sociedade anda meio maluca e isso vai causar aí um alvoroço para a empresa, que a empresa vai tomar nas costas uma reclamação trabalhista por vazamento de dados sensíveis. É realmente complicado, né? É o tipo de caso, como a lei entrou em vigor esse ano, é o tipo de caso que a empresa vai aparecer na primeira página ali do tribunal, né? Quando sair a sentença. Ou vai sair em várias manchetes de jornal, dependendo do tamanho da empresa, vão ficar falando disso aí por semanas. Então, por isso que tem que ter o devido cuidado. Já era para ter devido cuidado, agora mais ainda, porque a gente tem uma lei respaldando, né? Terceirizados. Então, o que mais a gente tem, né, de LGPD para o trabalhista? Além disso, é comum os casos de terceirização de atividades que as empresas solicitem às prestadoras documentos comprobatórios de cumprimento de obrigações trabalhistas, os quais, via de regra, possuem dados pessoais dos trabalhadores terceirizados. Esses dados também são protegidos. Então, isso eu falei mais de uma vez no decorrer da live, por isso que eu tenho que adequar lá o meu contrato de prestação de serviço, né? E adequar em qual sentido? Adequar vou receber dados dos colaboradores deles, vai ter que ter uma responsabilidade nessa transmissão de dados, né? Se eu, como tomador, vazar os dados, o que acontece? Ou vice-versa, né? Às vezes eu compartilho algum dado pessoal de um colaborador meu, não sei. Então tem que ter essas previsões. E no curso, como aplicar LGPD no DPRH, a gente entrega até os modelos para contratos de prestação de serviços, tá?
Políticas internas, mas uma nuance aqui de LGPD aplicada no DP/NRH. Então, as empresas devem estar atentas à elaboração ou revisão de políticas internas, definindo de forma bastante clara. Então, isso a lei enfatiza muito também, que a mensagem tem que ser clara. Então, nada de juridiquês, tem que ser uma informação clara que qualquer pessoa consiga entender, né? Até uma criança venha conseguir entender ali, uma criança de 10 anos, por exemplo. Então, definindo de forma bastante clara os setores que poderão ter acesso a dados de candidatos, empregados e terceiros, bem como a forma de utilização de tais informações. Inclusive, estabelecendo penalidades em caso de uso indevido de dados, tais como envio a e-mails particulares ou empregados e terceiros sem autorização de acesso a dados. Há que se ter também políticas próprias relacionadas à forma de coleta, atualização e acesso dos dados pelos empregados. Então, eu vou ter que ter uma política de privacidade de dados para a fase contratual, para a fase pré-contratual, uma política de dados internos. Então, só aí são 3 políticas. E isso a gente tem no nosso curso aí, como aplicar LGPD no DP/RH. Então, sim, eu estou enfatizando, porque tem muita coisa nesse curso e a gente está entregando, assim, muito conteúdo mesmo para uma condição única. Então, o pessoal da NIT vai jogar o link aqui para a gente, se inscreve lá, que recomendo fortemente. Bom dia aí, o Marco Aurélio acabou de entrar, já deixa sua curtida aí para a gente, Marco. Dando sequência aí de políticas internas, né? Olha os exemplos que a gente tem que ter aí já na empresa. Código de conduta, política de segurança da informação, política de privacidade externa, termos de consentimento para garantir informação e conscientização dos colaboradores das empresas sobre dados pessoais. Então, tudo isso eu vou ter que ter, né? E o que esses documentos visam aí? Eles visam definir de forma clara os setores que poderão ter acesso aos dados dos candidatos, empregados e terceiros, bem como o modo de utilização de tais informações, estabelecendo penalidades em caso de uso indevido de dados, mediante citações da LGPD e exemplos para fins didáticos. Exclusão de dados. Então, também eu tenho que ter essas hipóteses já criadas, que a lei já está em vigor, né? Então, o titular do dado, empregado, terceiro ou candidato, pode a qualquer momento revogar o consentimento previamente dado para a coleta de seus dados, quando deverá ocorrer, então, sua eliminação, ressalvada a necessidade de guarda de tais informações para cumprimento de obrigação legal pelo prazo prescricional aplicável. Então, exemplo aqui prático, e isso a gente também no curso a gente entrega lá para você um parecer sobre armazenamento de dados e algumas tabelas, tanto na área previdenciária como na área trabalhista, lá para você ficar muito tranquilo em relação ao que você pode armazenar e por quanto tempo, né? Exemplo, dado sensível, eu colho lá a biometria do empregado para fins de controle de jornada, né? E ele saiu hoje da empresa e ele fala, Rafa, eu quero que você exclua aí minha biometria, porque eu sei que é um dado sensível. Aí eu falo lá, digamos que ele chama aí Marcos. Eu falo, Marcos, infelizmente eu não vou poder. Sabe por quê? A gente tem aqui, pela legislação trabalhista, a prescrição trabalhista, você pode processar a empresa num prazo de 2 anos. E 2 anos que retroagem 5. Então, tem 2 tipos de prescrição aqui. Então, por fins legais e por fins de processo, eventualmente você pode processar a empresa para contestar alguma coisa. Eu acho que não é o caso, né? Mas eu tenho que armazenar sua biometria aqui, infelizmente. Todas as vezes que você bateu o ponto, para comprovar que você cumpriu o horário normal, não fazer hora extra. E aí, daqui 5 anos, contado da sua saída, aí último dia do aviso, aí sim eu posso excluir seus dados, não tem problema nenhum, tá bom? Então, é nesse sentido que a gente tem que orientar o colaborador, o ex-colaborador, né? E saber as bases legais e por que eu estou armazenando esses dados. Ou até mesmo por que eu posso excluir. Então, às vezes ele vai falar, então beleza, ok. Então, é esse o ponto, né? A gente tem que estar treinado e capacitado para dar segurança tanto para a empresa, mas também para o titular do dado pessoal, que vai ser o maior prejudicado. Então, esse é o ponto. Está bem qualificado para passar segurança jurídica,
num primeiro momento, para a empresa, porque ela que vai operar, coletar todos esses dados, mas quem vai sofrer no final é o titular dos dados. Então, por isso que se faz necessário aí conhecer um pouco mais da lei e fazer algum tipo de treinamento nesse sentido. Competência, né? E dei alguns exemplos durante a live de hoje. E quando a gente fala em competência, competência judicial, e para a gente aqui que é da área do DP e do RH, sempre que a origem do dado ou a finalidade de seu tratamento é envolver uma relação de emprego, trabalho e até mesmo aí, na minha visão, de prestação de serviços, a competência, que não deixa de ser trabalho, né? A competência vai ser atribuída à Justiça do Trabalho, né? Se o dado tornou conhecido em decorrência de relação jurídica pré-contratual, então o empregado entregou o currículo, preencheu uma ficha, ou na fase contratual ou pós-contratual, em âmbito de relação de trabalho ou de emprego, tanto pela origem como por sua finalidade, não se afasta a competência da Justiça do Trabalho. Então, qualquer relação que eu tenha tido aí com o titular do dado pessoal, seja na fase pré-contratual, contratual, pós-contratual, e seja uma relação de emprego ou de trabalho, a gente vai estar falando aí para discutir essa matéria, indenização, ou até mesmo algum pedido, uma obrigação de fazer, a gente vai estar discutindo tudo isso na Justiça do Trabalho. Beleza, gente? O que mais que a gente tem aí de pontos de atenção, né? E aí eu já abro para as perguntas. Então a gente tem que ter, em resumo, né? A gente viu todas as definições aí hoje, né? O que é LGPD? O que são dados pessoais? O que são dados sensíveis? O que são dados? Quem é o controlador dos dados? Quem é o operador dos dados? Quem é o encarregado dos dados pessoais? A gente viu essas três figuras na live de hoje. A gente viu também como a LGPD ela se aplica nas relações de trabalho, nas relações de emprego, né? Então ela vai se aplicar tanto na a gente viu algumas hipóteses aqui do que eu já tenho que estar em alerta e eu já deveria estar adequado, que ela está em vigor. A gente viu também as hipóteses contratual, aditivo de contratos de trabalho, cuidado com os dados sensíveis, cuidado aí com os contratos de prestação de serviço, então tem que estar isso muito bem adequado, né, com o meu prestador. E, por fim, a gente chega aqui em pontos de atenção, né? Então, eu tenho que ficar muito esperto com o que são dados biométricos, os dados sensíveis, né? Biométricos e de saúde dos colaboradores, dados dos candidatos não selecionados. E aí, o que mais que a gente tem de dado sensível? Origem racial, filiação ao sindicato, preferência política, religiosa e sexual, e exposição da imagem dos colaboradores. Para quem não sabe, você precisa de um termo lá para usar a imagem do seu colaborador. Então, isso se faz necessário uma adequação já no contrato de trabalho, contrato com empresas terceiras, investigações internas e relatórios de desempenho. Então, vou fazer lá um mapeamento do fluxo de dados, monitoramento do ambiente e equipamentos corporativos. Então, posso até criar uma política falando que eu vou monitorar todos os equipamentos da empresa. Mas isso fica para um outro dia, né? Então, ficam aí algumas dicas para vocês irem pensando. Mas a gente viu bastante conteúdo hoje, né? Lembrando, a gente viu lá o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que são dados pessoais, o que são dados sensíveis, o que são dados anônimos. De dados foi isso. A gente viu o que é um tratamento de dados pessoais, né? Quais as hipóteses de tratamento, quem são as figuras que participam desse tratamento, que é o controlador e o operador, quem que é o DPO, quem que é o encarregado dos dados, né? A gente viu também essa figura e a gente viu as aplicações na fase pré-contratual e na fase contratual. Foi esse o conteúdo, espero que tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, não conseguiu perguntar, comenta aí no vídeo, que depois a gente assiste, a gente dá uma olhadinha para ver se teve alguma dúvida adicional. E na próxima live a gente traz já a resposta dessa dúvida. Deixa o like aí pra gente. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês.